A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais um programa Raio-X da Bíblia. Vamos começar com uma oração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lavai-me, Senhor, com o vosso sangue precioso. Uma pequena retrospectiva do que é este sangue, antes de entrarmos no nosso tema, não é? O sangue de Cristo, mas o que é sangue já na mentalidade do Antigo Testamento, não é? Do povo hebreu. Temos o livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Pois a vida da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação para vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Então, este texto é muito importante, é fundamental, é um texto-chave, embora também os anteriores, o Gênesis 9:4, onde se diz que a carne podia ser comida, mas não com o sangue, porque o sangue é a alma do animal. Também o Deuteronômio 12:23, onde dá uma definição clara de que o sangue é a vida, não é? Adam hu ha-nafesh, não é? Adam hu ha-nafesh. Agora, porque o sangue é a vida, mas sobretudo este texto de Levítico 17:11, aqui é uma declaração que vem imediatamente após os regulamentos relativos às oferendas dos levitas. Gostaria de reler este texto, 17:11 do livro de Levítico, 17:11. Pois a vida da carne está no sangue, dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação para as vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Então, é uma declaração que vem imediatamente após os regulamentos relativos às oferendas dos levitas no livro do Levítico. E é uma das mais importantes afirmações, declarações no Antigo Testamento sobre o sangue. Contém 4 palavras importantes este versículo: vida, não é? Sangue, altar e expiação. São as 4 palavras-chave muito densas de significado teológico e bíblico. Vida, sangue 2 vezes, altar e expiação também 2 vezes, usada 2 vezes só no versículo 11 do capítulo 17 do livro do Levítico. Agora, este versículo diz-nos que o sangue que faz uma expiação, o sangue faz uma expiação para a alma. O sangue no corpo significa vida, mas o sangue derramado no altar era uma morte vicarial, uma morte de expiação. O que acontecia? O oferente colocava as mãos na cabeça da vítima inocente, neste caso o pecador que levava um animal ao templo para fazer o sacrifício. Ele colocava as mãos na cabeça da vítima inocente, identificando-se com ela, com a vítima, com o animal. Então o animal era sacrificado e o sangue jorrava. Então esse sangue que jorrava era considerado o sangue de expiação, o sangue do perdão dos pecados. O sangue de expiação chamava o capar, seria mais ou menos capa-ape, detalhes do Antigo Testamento,
porque o nosso tema é o sangue de Cristo na Bíblia. Então vamos centrar-nos mais no Novo Testamento, mas esta introdução do Antigo Testamento serve como de base para perceber um bocado melhor o que é, de fato, o sangue de Cristo já no Novo Testamento. Devemos considerar um elemento muito importante. Expiação, aquela palavra que acabamos de mencionar, kapar, o sangue expiatório, aquele sangue que jorrava, o animal degolado, com o dono do animal que colocava a mão sobre a cabeça do animal e o animal era degolado, podia fazê-lo o sacerdote ou um servente, um servo do templo, que podia também degolar o animal, mas o sangue que jorrava era o sangue do perdão, o sangue da expiação. Agora, expiação, depois este kapar do hebraico, kapar, depois quando passamos a um contexto grego, é traduzido pelo 70, pela Septuaginta, não é? A Bíblia dos 70, todos sabemos que a Bíblia é a tradução grega do Antigo Testamento, que também no tempo de Jesus foi conhecida, não é? A tradução dos 70 da Bíblia grega, mas depois já o texto grego fala de hilasterion, hilasterion. A tradução desse kapar, aquele sangue do animal, no Novo Testamento é hilasterion. E aponta mais para Jesus. De fato, já é o Novo Testamento que fala do hilasterion, que literalmente seria a cadeira da misericórdia, o assento da misericórdia. O hilasterion é o ritual com que se procurava agradar uma divindade, também no contexto religioso pagão, procurava-se agradar uma divindade ou uma força sobrenatural para conseguir o seu perdão, sua paz, seu favor, a sua boa vontade, mas através da fé no sangue do animal oferecido, hilasterion. Então é um termo que faz de ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sangue no Novo Testamento, o sangue no Novo Testamento, o termo para sangue é aima, aima, aima tu Cristo, quer dizer, o sangue de Cristo. Podemos começar com Mateus 26, 28. Mateus 26, 28 diz: este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Estamos no contexto da última ceia, Jesus que se despede dos seus discípulos na última ceia diz: este é o meu sangue, quando ele levanta o cálice, não é? Este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, não é? Para o perdão dos pecados. Aqui é importante quando ele diz: este é o meu sangue. E é simbolizado no cálice que ele levanta e o dá aos discípulos para que dele bebam. Então, este é o meu sangue derramado para o perdão dos pecados. E gostaria de chamar a vossa atenção para uma pequena comparação entre este versículo com o que acabamos de tratar também do Antigo Testamento. Aqui, no contexto de Jesus, de Mateus 26, 28, a última ceia, o lugar de sacrifício não é o templo, porque já aquele kapar, aquela expiação, através do dam, através do sangue,
do contexto hebraico do Antigo Testamento, aqui já neste versículo, o lugar de sacrifício não é o templo, mas é uma sala comum em Jerusalém. É uma sala onde Jesus está com os seus discípulos e e celebra a ceia de despedida. Então, é esta diferença, não é? Esta mudança do templo. O sacrifício era no templo, mas aqui já não é no templo. No Novo Testamento é numa casa, numa sala comum. Depois, no Antigo Testamento, tínhamos que era uma oração, no contexto de uma oração ou de um sacrifício também, de espiritualidade no templo, enquanto aqui é o contexto de uma ceia, não é um contexto de oração. No Antigo Testamento, o dam era derramado, jorrava no templo e num contexto espiritual e de oração. No Novo Testamento, a última ceia, é num contexto simplesmente de despedida numa sala comum, uma sala de uma casa. Pois também outra diferença, que no Antigo Testamento temos o sacerdote que estava ali a oferecer o animal, juntamente com o oferente, com os donos, e já vimos que depois havia a possibilidade de que o sacerdote tomasse no sangue e o aspergisse sobre a multidão, sobre os oferentes, ou o oferente, dependendo da ocasião. Mas no Novo Testamento já não é um sacerdote, é Jesus que faz esse, que não era sacerdote, digamos, como o sacerdote do Antigo Testamento. Depois, outra diferença importante que é bom notar aqui é que no Antigo Testamento era um animal. No Novo Testamento, esta ceia, temos ali o Filho de Deus, que oferece pão e vinho, mas que depois ele diz que são símbolos dele mesmo. É o Filho de Deus, não é animal, mas é Filho de Deus. Depois, outro detalhe, a meu ver, importante, que é que no Antigo Testamento aquele sangue era derramado em favor do oferente, enquanto aqui Jesus o diz que o seu sangue é derramado em favor de muitos, de toda a humanidade, se queremos, não é? Em favor de muitos. Então, esta pequena comparação leva-nos a concluir que o sangue de Cristo, o Aima tu Cristo, o sangue de Cristo, daqui no contexto de Mateus 26, 28, é o sangue derramado para a salvação, de significado bíblico deste termo, Aima tu Cristo, sangue de Cristo. Então, aqui o oferente no Antigo Testamento era pecador, mas aqui o oferente é Deus. Deus ofereceu seu Filho como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Então é Deus, é o oferente. No Antigo Testamento, o oferente era o pecador. Aqui não é o pecador, é Deus. No Novo Testamento é Deus quem oferece o seu Filho. Depois, outro detalhe, seria bom prestarmos atenção. Era para os pecados do oferente, enquanto aqui, como dissemos, não quanto ao texto anterior, que não é para os pecados do oferente, ele sozinho ou só com os seus familiares. Aqui no Novo Testamento, o sangue de Cristo é derramado para a redenção do mundo. Do mundo, não é de uma pessoa, de uma família, ou de um só povo, de uma tribo, de uma só zona ou de uma só raça. É de todos. É para a redenção do mundo. Pois outro detalhe que me parece ainda muito mais importante é que no Antigo Testamento, esta redenção, esta expiação, este kapar, né, do hebraico do Novo Testamento, do Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, o hilasterion, esta propiciação ou esta expiação, se queremos, é mediante a fé. No Antigo Testamento era mediante o rigor litúrgico.
o rigor litúrgico, para que o pecador recebesse o perdão dos pecados, deveria oferecer o seu animal segundo um certo rigor litúrgico. Mas aqui já no Novo Testamento o que se exige não é que se despreza a liturgia, mas o que aqui o apóstolo Paulo em Romanos 3:25, o que exige é mais, diz ele, mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça. Então, isto é importante não para desprezar a liturgia, mas para dizer que a liturgia, para que seja um veículo de expiação, de hilasterion, de propiciação e de perdão de pecados, deve ser imbuída, se queremos, de fé, de muita fé. A liturgia deve ser vivida, celebrada com fé, para que possa ser esse instrumento, ou essa ocasião, esse momento em que recebemos a abundância desta propiciação do perdão dos pecados, da redenção. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Rude cruz se erguiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim.
Bem-vindos à segunda parte do nosso raio-x da Bíblia de hoje, cujo tema é o sangue de Cristo na Bíblia. O terceiro texto gostaria de tratar convosco, irmãos, é a primeira carta de João 1,7. A primeira carta de João 1,7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui o termo que gostaria de sublinhar é o katharisei. Katharisei. Nos purifica, nos lava, nos limpa. Está no presente indicativo. Eles estudam um pouco a gramática, nas línguas, na linguística também grega, katharisei, está no presente, não no passado. Não diz que o sangue de Cristo nos purificou. Ele diz: o sangue de Cristo purifica-nos agora. Então, é no presente, a ação purificadora do sangue de Cristo em todo momento para todo aquele que em Cristo põe a sua confiança e nele crê. Então, este tempo do presente, do modo indicativo, do verbo katharizo, quer dizer limpo, limpar, purificar, purgar, lavar, está no presente. Então, depende do cristão para dizer que a redenção, o poder redentor, o poder salvador do sangue de Cristo não caduca, não expira nunca. É em todo momento, para todo ouvinte da Sagrada Escritura, todo cristão, em todo tempo, em todo momento e em todo lugar, pode ser purificado pelo sangue de Cristo. Por isso é que o autor da primeira carta de João, em vez de usar o passado, o sangue de Cristo nos purificou, ele diz: o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, hoje e agora. Então, este é um texto importantíssimo, também para o tempo da Quaresma. Dizíamos, estamos a tratar estes símbolos da Quaresma. Vimos há 2 semanas tratamos o tema das cinzas, depois o da cruz na semana passada e agora o tema do sangue. Então são símbolos da Quaresma que podem acompanhar e enriquecer a nossa espiritualidade no tempo da Quaresma. Outro texto, Efésios 1,7. Efésios 1,7. Nele temos a redenção pelo meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1,7. Aqui, a redenção operada pelo sangue de Cristo é prova da riqueza da graça de Deus. Por outras, ela é prova de que Deus é rico em graça. Como depois dirá a carta aos Hebreus 4,16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, Efésios 1,7, quando diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, quer dizer que o sangue de Cristo, aimatu Cristo, o sangue de Cristo derramado é prova evidente da riqueza de Deus em misericórdia. Deus é abundante, Deus é rico em misericórdia. Então, aqui também, na Quaresma, todo cristão, sobretudo aqueles irmãos que vivem em pecado, sobretudo aqueles irmãos que são escravos do pecado, não conseguem sair do pecado, não conseguem abandonar o seu pecado, durante a Quaresma deveriam redescobrir a riqueza misericordiosa de Deus, simbolizada no derramamento do sangue do seu Filho. Efésios 2,13, é a mesma carta, Efésios 2,13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios 2:13. E o termo é engus. Engus. É como se fosse E-N-G-U-S. Engus. Foram trazidos perto. Literalmente seria assim. Vocês estavam longe, mas mediante o sangue de Cristo foram trazidos perto. Perto de quem? Perto de Deus. E perto do irmão. Perto de Deus. Então, a dimensão de reconciliação. O sangue de Cristo é derramado e pelo derramamento do sangue de Cristo fomos trazidos perto. Literalmente diz Efésios 2:13. Vocês estiveram longe, mas agora em Cristo foram trazidos perto mediante o sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo que meditamos durante a Quaresma e, sobretudo, na Semana Santa, deve ter efeitos concretos na nossa vida. E o efeito de que fala Efésios 2:13 é que ele nos traz perto de Deus e perto do irmão, do meu irmão. Agora, se na minha vida não há este efeito, quer dizer que eu ainda não recebi a salvação de Deus, a redenção pelo sangue de Cristo. Então, este é o único sinal de que eu abracei a salvação em Cristo, de que eu abracei a salvação em Cristo. Então, o único sinal é que eu sinto-me perto de Deus, em comunhão com Deus. E sinto-me também perto do meu irmão, em comunhão com meu irmão. E, de fato, a primeira carta aos Coríntios 10:16, diz Paulo aos Coríntios, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Esta comunhão, este estar perto através do sangue de Cristo, a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Então, é mesmo a dimensão reconciliadora do sangue de Cristo. A segunda carta aos Coríntios 5:20, que é o versículo que o Papa Francisco usa para a sua mensagem, como título da sua mensagem para a Quaresma deste ano 2020, em nome de Cristo suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Em nome de Cristo suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. Agora, esse em nome de Cristo é pelo poder de Cristo, pelo poder do sangue de Cristo. Suplicamo-vos, reconciliai-vos com Deus. É também interessante a 1 de Pedro 1:18-20. 1 de Pedro 1:18-20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maioria vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqui o sangue, a vida, dizíamos dam, era igual a nefesh no Antigo Testamento. Quando vimos aquela introdução, não é? Na primeira parte deste programa, fizemos uma pequena retrospectiva, não é? No Antigo Testamento, e dissemos que dam, sangue, diz-se dam, D-A-M, mas que também era igual a nefesh em muitos textos. Há alma ou espírito, que muitas vezes, mas o sangue é alma, alma é sangue. Embora não tenhamos desenvolvido ou feito um aprofundamento muito forte do termo, mas partindo daí que o sangue é a vida de Cristo, que nos redime, nos transforma. Não o ouro, diz Pedro aí, não é o ouro nem a prata. Os bens que possamos oferecer a Deus
mas é o sangue, a vida de Cristo, o que nos redime. Que alguns irmãos também nas igrejas, na igreja católica, talvez também nas outras igrejas, alguns caem na tentação de pensar que por oferecer muito dinheiro a Deus, dízimo, se salvam, ou por oferecer carros ao pastor, ou carros não sei a quem, a autoridade da sua igreja, se salvam pelos bens materiais que oferecem à igreja. Não é pelos bens materiais que a pessoa se salva, mas é pelo, diz aí, precioso sangue de Cristo. No versículo 19 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Também a João, o Evangelho de João 6, 53, 54, é um discurso de Jesus. Amém, amém. E eu vos digo, esta introdução que Jesus costumava usar, amém, amém. Eu vos digo, que nós geralmente traduzimos em verdade, mas o texto grego original, amém, amém, eu vos digo, é uma afirmação solene de uma verdade fundamental na pregação de Jesus. Então ele diz, amém, amém, lego humin, amém, amém, eu vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 53, 54. Então, Jesus, já antes de Pedro, já tinha enfatizado de que não é prata nem ouro que o cristão oferece a Deus, à igreja, que o salva, mas é o sangue. Jesus diz, quem bebe o meu sangue é quem tem a vida eterna e eu o ressuscitarei. Outro texto que gostaria de terminar é Apocalipse 12, 13. 12, 13 do livro do Apocalipse. Eles, os nossos irmãos, venceram, está a falar do acusador, o acusador. Eles venceram, eles quem? Os cristãos, os nossos irmãos, os fortes, os valentes, venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro. Aima tu arnio. Aima, dissemos que quer dizer sangue, arnio é o Cordeiro. O sangue do Cordeiro faz-nos vitoriosos. O sangue. Depois, não só o sangue, diz, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Então, os salvos estão no paraíso, venceram o acusador, diz Apocalipse, venceram o inimigo, o acusador, venceram o diabo, o Satanás, o tentador, venceram-no pelo sangue do Cordeiro, por duas coisas, pelo sangue do Cordeiro, aima tu arnio, e também pelo testemunho que deram. Então, sangue de Cristo e testemunho de vida do cristão garantem a vitória. Então, a garantia da vitória. O cristão, ao abraçar a vida em Cristo, torna-se vitorioso com Ele. O cristão vê vitória em tudo, mesmo a derrota toma um novo sentido, o sentido de vitória. A doença, a dor, o fracasso, os problemas da vida, as provações, tudo torna-se vitória na perspectiva divina, porque Deus está, digamos, no volante. Ele dirige a minha existência, Deus dirige a minha vida. Mas para que isso aconteça, o cristão deve beber do sangue de Cristo. E isto não é beber do sangue de Cristo, gostaria também de sublinhar isso, não é necessariamente no sentido litúrgico de receber a comunhão, não é? De receber a comunhão, porque se assim fosse, muitas vezes nas nossas missas nós só recebemos o corpo de Cristo, não bebemos o sangue de Cristo. Então não deve ser entendido isto no contexto litúrgico. Beber o sangue de Cristo é comungar o corpo, o sangue de Cristo na missa. Aqui, beber o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, não é?
aimatuarniu, é abraçar a vida do Cordeiro, abraçar os sentimentos do Cordeiro de Deus, as atitudes, as suas ações, e sobretudo fazer a sua vontade. Isto é profundíssimo, é muito profundo, irmãos, para nós, para todos nós. Agora, no tempo da quaresma, beber o sangue do Cordeiro é a expressão que diria, sintetiza a atitude do cristão na quaresma. Beber o sangue do Cordeiro. E isso quer dizer abraçar a vida do Cordeiro, carregar a cruz do Cordeiro, fazer a vontade do Cordeiro, adoptar os sentimentos, atitudes e ações do Cordeiro. E se conseguíssemos fazer isso, eu penso que, sem dúvidas, teríamos uma quaresma cheia, abençoada, cheia de frutos espirituais para cada um de nós. Agora, aqui a ideia deste texto, não é? Do Apocalipse, que é o último texto com que eu gostaria de terminar este programa, este raio-x de hoje, a ideia de beber do sangue do Cordeiro, bebendo do sangue do Cordeiro e através do meu testemunho eu sou vitorioso, é também resumido na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, 8, 11. E de fato é com esse texto que eu gostaria de fechar agora, porque resume, dá todo o significado do que este beber ou este ser vitorioso no Cordeiro. Todo cristão é vitorioso no Cordeiro, na doença, na morte, nas dificuldades, nas divisões, nos problemas. O cristão é sempre vitorioso do ponto de vista de Deus. Segunda aos Coríntios 4, 8, 11, assim diz o texto: em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Então, aqui o apóstolo Paulo descreve com palavras muito simples o que em que consiste esse beber o sangue de Cristo na quaresma e também depois da quaresma. Então terminamos com uma oração, uma oração muito comum, que é no contexto do sangue de Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, embriagai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que me aparte de vós. Do inimigo defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me. E mandai-me ir a vós, para que com os vossos santos vos adore pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Então, continuação de uma quaresma abençoada para todos vós, irmãos, que este tempo da quaresma seja um tempo em que todos bebemos o sangue de Cristo.
continuamos fiéis, não é? E fervorosos na nossa vida cristã, sem desanimar. Muita bênção para todos vós. Muito obrigado. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.